como é que eu gosto de explicar para os atletas e até para os pais de uma forma bem simples e lúdica sobre a questão do cérebro. Então pensa assim, o mesmo estímulo que eu dou para uma criança de 7 anos, se eu falar a mesma coisa para um adolescente de 14, vai fazer o mesmo efeito? Não. Por quê? Porque existe uma mudança neurológica nesse processo todo. Mas aqui eu uso uma ferramenta que ela é bem interessante, que ela é bem lúdica, que vai fazer você, pai e mãe, entender qual que é o seu papel também nisso tudo. Esse daqui é um método que chama o paradoxo do chimpanzé, para quem quiser pesquisar depois, tá? O paradoxo do chimpanzé. Então vamos lá, existe um paradoxo. Vocês já perceberam que toda vez que você se compromete a conquistar um objetivo, uma meta, vamos lá, vocês que fizeram aí as metas de final de ano, uns querem emagrecer, outros querem engordar, né? Outros querem uma promoção, outros querem ganhar mais dinheiro. Toda vez que você se compromete com uma meta, com um objetivo, a sua mente, ela vai parecer que uma hora é sua amiga e outra hora é sua inimiga. Quem é que se sente assim? Poxa, Maíra, eu prometi que esse ano eu ia começar a treinar 3 vezes por semana. Mas já falhei? Já estamos aí, ó, no dia 28 de janeiro, já falhei na academia, já não fui semana passada, eu me comprometi, eu falei que esse ano ia ser diferente. Então, às vezes a gente tem um objetivo, mas a nossa mente ela pode ser a nossa maior amiga ou a nossa pior inimiga. Quando que a nossa mente é a nossa melhor amiga, gente? Quando as suas escolhas, né, os seus desejos, eles estão alinhados com aquilo que você faz. Poxa, eu quero emagrecer 10 quilos, eu consigo seguir a dieta. E eu consigo me manter motivado, e eu consigo treinar e me alimentar e fazer e tal. Minha mente está sendo a minha amiga, eu tenho os pensamentos positivos em relação a isso. Agora, quando eu me saboto, quando eu vou lá e abro a geladeira e como um bolo de chocolate, sabendo que eu tinha que comer uma maçã, a minha mente está sendo a minha inimiga, porque eu estou me sabotando. Então a nossa mente ela pode ser a nossa melhor amiga ou a nossa pior inimiga. Esse é o paradoxo. Agora, como que eu faço para que a minha mente seja a minha melhor amiga na maior parte do tempo? E a resposta que o autor nos dá no livro, do Paradoxo do Chimpanzé, o primeiro passo é o conhecimento. É entender como a sua mente funciona. A partir do entendimento de como a nossa mente funciona, gente, já é difícil administrar a nossa mente sem saber como ela funciona. Imagina, né? Ou melhor, sabendo como ela funciona. Imagina não sabendo. Aí é quase impossível. Então, o primeiro passo é entender como é que a nossa mente funciona. Autossabotagem, pô, quero fazer uma coisa, mas vou lá e faço outra. As minhas emoções, por que eu explodo de raiva? Por que meu filho chora depois de uma competição, uma frustração? Poxa, ele não precisava simplesmente lhe dar aquela derrota e ponto final? Por que ele faz aquele escândalo e tal? Existe uma mudança aí, certo? Então aqui no Paradoxo do Chimpanzé, ele vai dividir o nosso cérebro em pequenos pedaços, né, que condizem também com o nosso cérebro da vida real, tá? Então o córtex pré-frontal aqui é caracterizado pelo humano, tá? Então esse é o córtex pré-frontal, que é a nossa parte racional, que é aquela parte que planejou a dieta, que planejou o emagrecimento, que planejou a ida na academia e falou, não, vai dar tudo certo. Esse é a nossa parte que a gente chama de Professor Brain. É nosso professor, a nossa mente sábia, a nossa mente racional. Mas, na vida, não é só razão, né? A gente tem as nossas emoções. E as emoções, nessa metáfora, elas são representadas aqui pelo chimpanzé, que está no nosso sistema límbico, que faz parte das nossas emoções e dos nossos instintos de sobrevivência. Então, esse chimpanzé, ele vai representar muitas vezes o medo. Então, esse medo de errar, o medo de decepcionar. Quando você vai para uma competição e você fica extremamente ansioso, é o seu chimpanzé que saiu da casinha e está te avisando que existe um perigo eminente e que você precisa fazer alguma coisa. Quando você está lá seguindo a dieta bonitinho e você visualiza ali aquele bolo de chocolate, o teu chimpanzé, ele quer prazer, ele não quer disciplina. Ele é procrastinador, ele é preguiçoso. Ele quer o conforto. Então, não adianta só você achar que só a razão. Por isso que muitos dos conselhos que a gente dá para os jovens, eles não escutam. Porque não é só a razão.
Fala, e já falei para você fazer desse jeito. Você tem que treinar assim. Não é isso que acontece? Só que e a emoção? E aquilo que ele está carregando? Então, vamos lá. Nós temos o córtex pré-frontal, nós temos o sistema límbico, que é representado pelo chimpanzé, e nós temos aqui esse computador. Esse computador, imagina que quando você nasceu, ele estava vazio, e aí, conforme você foi tendo as suas experiências de vida, essas experiências foram ficando registradas aqui nesse computador. O que acontece quando você vai enfrentar um desafio? Tanto o seu chimpanzé, quanto você, quanto o seu Professor Brain, eles olham um computador para ver quais são as experiências que estão registradas ali. Então, de uma forma bem simples, vamos supor que seu filho vai para uma competição. Só que ele vem treinando muito mal nas últimas 3 semanas. E aí o treinador deu bronca, se ele era titular foi para o banco, e aí tá ali, né, os colegas estão pressionando, enfim, tem alguma coisa acontecendo, a tensão vai aumentar. Então vai chegar na hora da competição, o que acontece? O chimpanzé vai estar com muito medo. E aí, se o chimpanzé sentir muito medo, ele vai sair da casinha, ele vai sequestrar o frontal aqui, ele vai sequestrar você. E aí, gente, não existe mais razão. A gente age na emoção. Quantas e quantas vezes você já viu um atleta cometer um erro grotesco na competição? Ou então, seu filho virar e falar para você e falar assim, ixi, deu branco, nem lembrava mais o que fazia, nem sabia mais. É exatamente isso. Quando o atleta ele está com muito medo, acontece que esse chimpanzé aqui, ele sequestra o Professor Brain. E aí não tem o que fazer. Aí é só ele que assume o controle. E muitas vezes ele faz besteira. Então, olha só, pais, a responsabilidade de vocês aqui para entender tudo isso aqui. Pais, principalmente de jovens, crianças, primeira fase da adolescência ali. Você é o córtex pré-frontal do seu filho. Você precisa ser a razão, aquela pessoa que vai ajudar a planejar e tomar a decisão. Isso não significa que você não vai dar para ele autonomia. Existem formas de fazer isso e algumas vocês vão aprender aqui. Mas quantas e quantas vezes a gente já não vê na arquibancada pais que não são a razão? O árbitro cometeu um erro, vixe. Aí é o chimpanzé do pai que vira um gorila, né? E aí o que a gente está comunicando para as nossas crianças quando isso acontece? Então todo esse mecanismo, para que o resultado aconteça, todo esse mecanismo, ele precisa estar fluindo. A gente precisa ter consciência, não vai ser perfeito. Não tem como a gente só colocar experiências positivas dentro desse computador. A vida não é assim. Não existe perfeição, não existe pai e mãe perfeito, não existe. Então seu filho vai passar por momentos de dificuldade, vai passar por momentos duros no esporte. Às vezes ele vai estar esperando uma convocação que não vai sair, às vezes ele vai estar esperando ser titulado e não vai ser. Às vezes ele treinou muito, tinha muita expectativa e vai se frustrar. Ou seja, essas questões vão ficar sendo registradas aqui, coisas positivas e coisas negativas. Só que é você, pai e mãe, que vai ajudar ele a ressignificar isso daqui. Ressignificar uma derrota, ressignificar uma expulsão, ressignificar uma briga entre colegas de equipe. É você que tem esse poder, porque quando chega na hora da competição, o chimpanzé e o professor, eles vão olhar no computador para saber como eles devem agir. Se essas experiências, mesmo que negativas, foram ressignificadas da forma correta, nós teremos um chimpanzé mais controlado. Isso não significa que o seu filho não vai sentir medo, isso não significa que ele não vai se sentir ansioso, mas ele vai saber o que fazer quando ficar ansioso.